Oi gente, eu sou a Gabi, sejam bem-vindos ao meu canal. Pelo título desse vídeo, vocês já devem saber que eu também estou estudando para concurso, assim como você, provavelmente. E no vídeo de hoje eu trouxe 8 dicas e conselhos que eu gostaria muito de ter escutado antes, lá quando eu comecei a estudar para concurso também. E se você também está começando a estudar agora, fica nesse vídeo até o final, porque eu separei o melhor conselho de todos, na minha opinião, para o final, tá bom? Então, vamos lá para os conselhos que eu daria para a Gabriele do começo de 2024. E bom, se você clicou nesse vídeo, muito provavelmente você esteja à procura de conselhos que vão fazer sentido para você. Ou talvez você esteja passando por algum processo difícil na sua vida. Ou você pode estar desmotivado para estudar, você está procurando algo que vai te animar novamente. E então, o primeiro não poderia ser outra coisa além de lembre do porquê você começou. Porque é o seguinte, tem horas que quando a gente começa a estudar, a gente senta para estudar e a gente às vezes não entende nada, principalmente quando é uma matéria nova, que você nunca viu na sua vida. Aí você começa a ver aqueles termos difíceis, conceitos difíceis, e você começa a se perguntar, meu Deus, mas o que eu tô fazendo com isso? Como é que vai ser? Eu nunca vou aprender isso aqui, pelo amor de Deus. E aí a gente começa a remoer essas coisas, esses pensamentos negativos na nossa cabeça e começa a dar mais ouvidos à dificuldade do que na solução. Então, quando isso acontece comigo, eu paro. Antes de tudo, eu oro, né, entregando minha sessão de estudos a Deus, porque a gente que é concurseiro sabe, né, cada um tem a sua fé. Eu sou cristã, então eu sempre oro a Deus e peço para que Ele abra minha mente, para que eu possa absorver tudo aquilo. E junto disso, eu procuro me lembrar do porquê que eu comecei a estudar antes de tudo. Né? Eu quero ter uma vida melhor, eu quero ter mais tempo livre para minha família, eu quero ter mais condições de viajar, de aproveitar a minha vida, a minha juventude. Eu quero comprar uma casa, eu quero comprar um carro, o que eu quero fazer? Né? O que esse concurso vai mudar na minha vida? Então, eu me lembro do porquê que eu comecei, né? Eu me lembro do dia em que eu decidi que eu ia estudar, começar a estudar para concurso, né? E foi um dia muito ruim na minha vida e eu não gosto de lembrar daquele dia em específico, mas eu gosto de saber que eu tive força de, num dia difícil, eu ter feito uma decisão que mudou completamente a minha vida. Assim, eu ainda não tomei posse em nenhum concurso, mas eu passei no primeiro concurso que eu me propus a estudar de verdade, sabe? E isso já liga no último tópico, que é o que eu vou falar pra vocês mais pra frente. Mas, assim, primeiro, antes de tudo, se lembre do porquê você começou. Sempre que você estiver num momento difícil, sempre que você estiver desanimado, se lembra do porquê você começou. E o tópico 2, que é: continue mesmo sem as coisas saírem do jeito que você quer. Ai, porque eu não consegui ir estudar na biblioteca hoje. Ai, porque meu trabalho precisou de mais tempo, de eu dedicar mais tempo para ele. Ai, porque hoje eu não vou conseguir estudar 3 horas por dia. Gente, tá tudo bem. Cada dia é um dia, sabe? Não se desespera. A não ser que seu concurso esteja já, tipo, daqui um mês e você esteja desesperado, loucamente desesperado, tá tudo bem, beleza. Aí um pouco de loucura é aceitável, mas quando a gente tá estudando assim na fase pré-edital, no caso, e as coisas não saem do jeito que a gente planejou, a gente tem que ter muita calma e consciência de que a gente não vai conseguir fazer tudo tintim por tintim sempre, sabe? Nem tudo vai sair do nosso jeito às vezes. Às vezes você teve alguma outra prioridade no dia e tudo bem, sabe? Só não pode virar rotina, né? Porque aí já começa a ser falta de prioridade. Então, tudo a gente tem que equilibrar na vida. Mas não se desespera quando um dia específico as coisas não saírem do jeito que você quiser, tá? Do jeito que você planejou, enfim. E o terceiro já é o seguinte: faça mesmo quando não quiser, porque você se propôs a fazer. Então, quando a gente se propõe a fazer algo, a gente tem que colocar aquilo como prioridade, né? Eu acredito que tudo na vida é questão de prioridade, não é questão de falta de tempo ou excesso de tempo. É prioridade.
Porque tudo aquilo que a gente prioriza, a gente acaba dedicando mais tempo, mais energia naquilo. Isso se liga no ponto 2, no ponto anterior, por quê? Mesmo quando as coisas saírem do controle, a gente precisa parar e falar, cara, eu vou ter que sentar minha bunda na cadeira e vou ter que estudar pelo menos meia hora, sabe? Não vai dar pra eu estudar 2 horas hoje, mas pelo menos meia hora dá. Dá pra encaixar ali na hora do almoço, dá pra encaixar ali no horário do trânsito, do ônibus, enfim. Dá. Basta você priorizar e fazer, mesmo que você não tenha vontade, mesmo que as coisas ao seu redor estejam um caos, mas faça pelo menos o mínimo, todos os dias. Porque para você criar um hábito, é necessário que você faça aquilo todos os dias, mesmo que você não queira. E depois começa a se tornar algo prazeroso na sua vida, ou seja, você começa a sentir falta quando você não faz. Então, ter essa disciplina de fazer, mesmo quando a gente não quer, porque a gente sabe que se propôs a fazer algo, muda a nossa vida, assim, não só nos estudos, mas você pode aplicar isso para qualquer área da sua vida, para qualquer outra área da sua vida, e vale muito a pena. Você pode ter certeza absoluta disso. Então, se não deu para fazer 2 horas, faça meia hora, entendeu? Mas faça, é o que importa. E chegamos na metade do vídeo, que é o 4º tópico. Tenha paciência, porque o processo, meu amigo, é longo. Imagina a vida de um concurseiro sendo tipo uma fila, bem grande. E a cada dia que passa, pessoas entram na fila, pessoas saem da fila. E tenha em mente que uma hora a sua vez vai chegar. Fica tranquilo, tá? Fica tranquilo. Se você estuda direitinho, se você realmente se dedica para isso, cara, a sua hora vai chegar. Não tem como você fazer 1.500 concursos, não passar em nenhum, se você estuda direitinho, né? Porque tem gente que só senta na cadeira, fica meia hora rolando o Instagram, o TikTok, o YouTube, sei lá o quê, e depois fecha, aí lê um pouquinho do PDF ali, resolve 2 questões e acha que tá arrasando. Não, gente, não é assim. Né? Quem está realmente comprometido com a vida de estudos sabe que tem que a única coisa que impede essa pessoa de passar no concurso é ela mesma, né? Porque um concurso eu não vejo como concorrência com as outras pessoas, eu vejo a concorrência como sendo eu mesma, né? Mesmo que você não vá passar nos primeiros concursos que você fizer, mas cara, se você continuar, a sua hora vai chegar. Fica tranquilo, tenha muita paciência, porque às vezes o processo pode ser longo. Tem gente que passa em concurso com 3 meses de estudo. Tudo bem, são exceções raríssimas. Então, assim, muito difícil isso acontecer, tá? Não vá nessa, não caia nessa, porque realmente o que compensa, gente, é a vida de estudos e é a disciplina, tá? E uma hora você vai me agradecer por ter te falado isso, porque às vezes a gente precisa desse tapa da realidade, né? E eu já fiz outros concursos desse jeito. Então, tipo assim, eu não estudei, eu só fiz a minha inscrição lá, vi lá o concurso aberto, falei, vou fazer, né? Vai que... Gente, não é assim. Infelizmente, eu preciso te falar que não é assim. Isso é uma raridade, tá bom? Então, não vá nessa, não caia nessa. Leia o edital, estude antes. Assim, mas procure sempre ter essa paciência, porque o processo, ele é longo. Tem gente que passa com 3 meses e tem gente que passa com 2, 3 anos, 5 anos. Então, calma lá que cada um vai ter o seu tempo, cada um vai ter a sua hora de chegar. E esse tópico agora, ele ficou meio redundante, porque na hora que eu tava fazendo, eu só peguei e escrevi na hora e não li direito, né? Todos juntos. Mas eu escrevi assim: se o dia de hoje não saiu como você planejou, finja demência e continue. É o princípio do segundo tópico, né? Continue mesmo se as coisas não saírem do jeito que você quer. Se você não conseguiu se planejar, se você perdeu um dia de estudos por causa de qualquer coisa, cara, finge demência e continua, entendeu? Finge demência. Finge que nada aconteceu, ó, assopra a poeira e vai embora, sabe? No dia seguinte você finge que nada aconteceu. Um exemplo. Todo mundo fica animado para começar a estudar na segunda-feira, certo? Aí chega na segunda-feira, você vai lá, se organiza, tudo bonitinho, né? No domingo ou no sábado antes, enfim.
No dia antes você se organiza, deixa tudo bonitinho, deixa o cronograma lá, fala assim, eu vou estudar certinho essa semana, não vou falhar, nananana. Aí chega na segunda-feira e acontece alguma coisa que te impede de estudar, né? Te impede de ir lá e seguir aquele cronograma todo lindo que você fez. E aí chega na terça-feira, você fica desanimado, fala, ai cara, mas eu nem consegui estudar ontem, eu já me atrasei, porque eu vou ter que começar semana que vem, porque eu perdi a segunda-feira, e não sei o que. Gente, não faça isso em nome de Jesus, pelo amor de Deus, não faça isso. Cara, perdeu um dia, finge demência, velho. Finge demência, reorganiza, entendeu? Porque nem tudo a gente precisa começar só na segunda-feira, gente. Segunda-feira tá só na nossa cabeça, entende? Porque, um exemplo, quando eu fui começar a treinar, eu não esperei o ano terminar pra começar a treinar. Eu fui no dia 30 de dezembro. Eu me lembro do dia que eu decidi que eu ia começar a treinar. E todo mundo falando assim, você tá doida? Você ir na academia 30 de dezembro? Pelo amor de Deus. Aí eu falei, cara, quer saber? E daí ninguém liga. Se você começar era quinta-feira, pra piorar. Era quinta-feira. Todo mundo esperando a primeira segunda-feira de janeiro pra começar. E eu começando em pleno dia 30 de dezembro, numa quinta-feira qualquer. E a partir daquele momento, daquele dia que eu tomei aquela decisão, eu emagreci 18 quilos. Mas isso é papo pra outro vídeo. Depois eu conto se vocês quiserem saber. Mas assim, você não precisa de começar exatamente na segunda-feira pra fazer algo útil da sua vida, entende? Você pode começar numa quinta-feira, numa terça-feira. Se você perder um dia, cara, finge demência e continua. Esse tópico aqui é muito importante porque, às vezes, a vida de concurseiro é bem solitária, né? Você tem dias que você se olha e percebe que você tá sozinho nessa. A sua aprovação depende apenas de você. Então, você precisa, às vezes, furar a bolha. Se cerque de pessoas que têm o mesmo objetivo que você. Ou, pelo menos, busque estar em ambientes que te forçam a pensar e a agir como se você já tivesse passado. Se insira em lugares que sempre sonhou em frequentar. Isso é muito importante para a nossa saúde mental, porque às vezes a gente se isola muito na nossa caixinha, na nossa bolha e fica preso aqui, né? Fica preso dentro de um quarto, fica preso dentro da sala de uma biblioteca e às vezes a gente precisa sair para tomar um café, sair, vai estudar em um lugar diferente, vai fazer um piquenique, vai fazer alguma coisa e se cerque de pessoas que têm o mesmo objetivo que você, para que você possa compartilhar, às vezes, o seu pensamento, às vezes, o que você está sentindo no momento, porque é muito importante que a gente preze pela nossa saúde mental nesse momento. Não só nesse momento, né, mas em toda a vida. Mas, assim, principalmente agora, que você está neste momento estudando. Às vezes, a gente precisa mesmo sair, ver gente, e isso é muito importante. Se inserir em lugares onde você vê que já tem pessoas que vivem a realidade que você quer, para você um dia, faz você ver com outros olhos, sabe? E busque ter pessoas que vão te apoiar, porque às vezes a nossa própria família não apoia a gente nos nossos projetos, né? Eu não falo isso por mim, porque a minha família me apoia demais, eu sou muito grata a Deus por isso. Mas tem pessoas que infelizmente não vão entender por que você está fazendo aquilo naquele momento, né? E vão exigir de você uma atenção diferente e não vão conseguir entender por que você está estudando tanto e enfim. Então é importante você buscar pessoas que estão no mesmo pensamento que você, no mesmo objetivo, no mesmo foco. Então isso é muito importante. E alio a isso a terapia também, né, que é muito importante. Eu não tô fazendo no momento, mas gostaria muito. Mas é isso, a gente precisa ter essa mentalidade de que realmente é um processo que é solitário, né, mas que não necessariamente você precisa ficar sozinho o tempo inteiro. Combinado? 7º tópico. Visualize a sua vida dos sonhos, porque tudo começa com a nossa mente. Eu anotei isso, gente, porque antes de passar no concurso do CBMDF, eu me imaginava muito mesmo assim, a ponto de eu conseguir ver
sabe? Como se fosse uma lembrança na minha mente. Eu tomando posse lá com a farda e meus pais ali, sabe? E eu ficava idealizando essa imagem na minha mente. E, cara, foi muito importante, porque isso me ajudou nos momentos que eu estava desmotivada, nos momentos que eu estava mais, assim, mais pra baixo, sabe? Além de eu me lembrar do porquê eu comecei, eu visualizava bastante, né? E hoje eu me visualizo já numa outra coisa. Então, isso me ajuda bastante. Eu não sei se você costuma exercitar muito a sua imaginação assim, né? Mas a minha imaginação, gente, ela é muito forte. E isso funciona muito pra mim. Isso me dá um gás que é absurdo. Então, às vezes, a gente só precisa, tipo assim, como vai ser a minha vida depois que eu passar? Poder ter a minha casa e vou conseguir viajar, sabe? Vou conseguir passar mais tempo com a minha família, vou ter mais qualidade de vida, né? Porque isso é importantíssimo hoje e é uma coisa que a gente quase não tá tendo, né? Do tanto que a gente trabalha e só paga conta. Então, para sair dessa realidade, a gente precisa imaginar, a gente precisa visualizar o que a gente quer. E esse exercício eu deixo para você aqui, tá? No 7º tópico, que talvez você tenha uma certa dificuldade, mas com o tempo melhora. Então, exercite, porque isso ajuda muito, tá bom? Eu recomendo. E por último, mas não menos importante, o último tópico, que na verdade eu acho que é o mais importante desse vídeo inteiro. Então, se você ficou até aqui, já vai dando seu like e se inscreve aqui no canal para não perder nenhum vídeo sobre dicas de estudo aqui comigo e muitos vlogs e vida de concurseira, enfim. Que é, não tenha medo de vencer. Esse tópico aqui, meu Deus do céu. Porque às vezes você não é preguiçosa ou ansiosa ou procrastinadora, enfim. Não, você só tem medo do que vai acontecer quando a sua vida mudar. Já parou pra pensar nisso? Pois é. Porque talvez você não se sinta capaz de sustentar um salário melhor. Talvez você não se sinta merecedora de viver uma realidade melhor. Entre outras coisas. Isso é um assunto muito profundo e precisa ser tratado com terapia. Então, gente, anote este último tópico nas tábuas do seu coração, tá bom? Porque é o seguinte, às vezes você só tem medo de vencer. Só tem medo do que vai acontecer quando a sua vida mudar. Eu vou contar um pouquinho da minha história aqui com o CBMDF, que foi esse concurso que eu passei agora, né? Que por acaso foi o primeiro concurso que eu fiz. E acabou que eu não passei no TAF, mas ainda tem algumas coisas na justiça rolando, então ainda não é uma coisa completamente perdida, né? Mas vamos ao que interessa. Depois, se vocês quiserem, eu falo mais sobre esse concurso em específico, eu conto mais um pouquinho da minha história para vocês me conhecerem um pouco melhor. Então, nesse concurso em específico, eu tinha dias, gente, que eu sentava para estudar só porque eu me propus a fazer isso, sabe? Só porque eu tinha uma mínima chance. Era o que eu pensava, cara, se tem uma mínima chance, eu vou tentar. Porque assim, eu não tô fazendo nada mesmo, tô só trabalhando para pagar conta e eu não quero isso pra minha vida. Então, se existe uma mínima chance, uma minimazinha assim, desse tamanhozinho, de eu mudar a minha vida, então eu vou fazer. Pelo menos o mínimo eu vou fazer, sabe? Tinha dias que eu estudava realmente o mínimo e era o máximo que eu conseguia. Eu tinha zero confiança em mim mesma quando eu comecei a estudar para esse concurso, até o dia em que eu passei. Eu queria muito, mas tinha dias que eu ficava assim, cara, eu passar num concurso, nunca na vida. Olha o tanto de gente que tá estudando pra esse concurso também, meu Deus. Ai, meu Deus, o tanto de gente que já tá estudando há 5 anos, 10 anos, sei lá quantos anos pra esse concurso, desde o concurso passado. E eu comecei a estudar faz 1 ano só e o concurso já tá aqui. E o que eu vou fazer? Sabe? Eu acho que eu não vou passar, mas assim, eu vou fazer, né? Já que eu me propus a fazer isso, então eu vou pelo menos fazer o mínimo.
Então eu não tinha confiança nenhuma em mim, sabe? Claro que eu não vou depositar minha confiança em mim mesma, né? E dizer que Deus me ajudou. É claro que foi Deus que me permitiu viver isso, essa aprovação, pra eu ver que, cara, eu sou capaz, sabe? Eu consigo fazer isso acontecer. Nossa, olha só que engraçado. Eu passei. Como é que pode? Como assim eu passei? E até hoje, gente, isso é difícil assim pro meu cérebro processar, porque eu preciso tratar isso com terapia, né? Eu preciso mesmo, assim, abrindo uma parte bem profunda do meu coração. Mas a vida é isso. A gente precisa se lembrar constantemente aquilo que nos traz a esperança, né? Isso é bíblico, inclusive. Vou deixar o versículo aqui para vocês. Então, se você percebeu, todos os tópicos desse vídeo são interligados um no outro. Porque não tem como você fazer uma coisa e não fazer a outra, sabe? Você tem que exercitar tudo que tá aqui. Então, pega um post-it, anota todos esses tópicos no post-it e colhe bem do lado da sua cama, para você olhar todos os dias de manhã, para você se lembrar do porquê que você começou, se lembrar de que você não pode ter medo de vencer, de que você vai conseguir sim, que você é capaz sim, basta você fazer por onde, você ter a disciplina, e se você se propôs a fazer, faça independente do caos que tiver à sua volta, mas faça pelo menos o mínimo, se faça esse favor, tá bom? O você do futuro vai se agradecer. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês quiserem, eu trago mais vídeos como esse aqui no canal. E esse canal sempre esteve no meu coração. E hoje eu me sinto muito realizada de poder fazer esse vídeo pra vocês, porque um dia eu precisei de assistir um vídeo como esse para que eu pudesse me motivar, sabe? Então eu sei que isso é muito importante, isso é muito importante pra mim, que eu sei que um dia eu precisei. E hoje eu fico muito feliz de ser essa pessoa que está te incentivando a estudar, a mudar a sua vida através dos estudos. Que a gente possa caminhar junto, né, a partir de hoje. Fico muito feliz por você ter ficado até aqui. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo. Tchau!